Boa noite, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de História da Psicologia? Bora falar de humanismo? Isso aí. A psicologia humanista, ela teve a sua origem na metade do século XX, teve uma tremenda e significativa importância e crescimento nas décadas de 60 e 70 e apresenta muitas semelhanças com o movimento humanista. Mas que movimento é esse, professor? O humanismo ele foi um movimento intelectual que se iniciou na Itália lá pelo século XIV, na época do Renascimento, e foi difundido por toda a Europa, marcando a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nisso, ele traz as questões do antropocentrismo. E que danada de coisa é essa? É quando o homem passa a ser o centro de interesse. Antro, que vem de homem, né? E centrismo de centro. Então, o homem ele passa a ser o centro de interesse dos movimentos intelectuais, e nisso acaba se adentrando também nas questões de fazer ciência e chega também até a nossa psicologia. Assim, temos uma valorização do ser humano, das emoções humanas, e tudo isso passou a ser valorizado pelos artistas na época. Se a gente pensa que anteriormente não se tinha essa valoração, com o advento do movimento intelectual humanista, isso acaba sendo colocado como uma questão central. Assim, a psicologia humanista, conforme a gente vê por de Carvalho, surge no final da década de 50 e início dos anos 60 como uma reação ao panorama da psicologia norte-americana, na qual tínhamos duas forças que nós já estudamos, que é o behaviorismo e a psicanálise clássica. Ele ensina que o ser humano possui no seu interior um potencial de autorrealização. Então, por ser auto, a gente está falando de si mesmo. Então, o grande cerne aqui é dar esse local de poder, por assim podemos dizer, no próprio ser. Então, o próprio ser é capaz de se autorrealizar-se. E diante disso, toda uma teoria foi escrita. Com influência forte da fenomenologia, a psicologia humanista ela busca conhecer o ser humano, tentando humanizar o seu aparelho psíquico. Vê também a possibilidade da mudança vai depender da vontade individual de cada sujeito. Então ela acredita que se o sujeito não tiver essa vontade de mudança, essa vontade de ir além, não vão ter contingências, como a gente vê no behaviorismo, não vamos ter forças inconscientes no mundo que faça esse sujeito modificar. Diante disso, ela traz um resgate da subjetividade, das emoções próprias e particulares de cada um, dando uma maior ênfase à consciência do homem. Então ele se torna um ser uno, um ser em evolução, um ser responsável pela sua própria evolução. O homem dotado de possibilidades de se desenvolver, de realizar e tende naturalmente para o equilíbrio e a auto-organização. Então a gente vê uma autorresponsabilização do sujeito pelas suas próprias questões diante dessa teoria. E se a gente pensa que tal teoria coloca o homem no centro das coisas, nada mais faz sentido do que dar responsabilidade ao homem pelas suas próprias questões, pelas suas próprias coisas. Um grande precursor foi o Carl Rogers. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, é extremamente difundido. Então ele se tornou o psicólogo mais influente na história americana, porque ele desenvolveu a psicologia humanista e até hoje ele é citado enquanto referência. Ele nasce em 1902 e falece em 1987. Sobre a sua fundamentação teórica, Rogers prioriza o indivíduo enquanto pessoa, valorizando a autorrealização e o crescimento pessoal. Então, diante disso, ele constrói toda a sua teoria. E diante, a gente vai falar sobre
os termos que se tornam centrais dentro da teoria de Rogers, certo? Vamos começar pela autorrealização? Ele acreditava que todos os seres humanos são motivados por um processo voltado para o crescimento, e que ele denominava essa tendência para a realização. Embora essa ânsia de autorrealização seja inata no ser humano, então, a gente já vê aqui crenças do inatismo também, pode ser incentivada ou reprimida por experiências na infância e por aprendizagem. A gente vai ver que a psicologia humanista influenciou também os processos e a própria compreensão de aprendizagem do ser humano. Aqui a gente vê que essa autorrealização ela pode ser atravessada pelas experiências da infância desse sujeito, pelas experiências de aprendizagem que esse sujeito teve. No entanto, coloca essa autorrealização como algo inato desse sujeito. Então ele vai estar sempre em busca de realizar-se. Traz também sobre a terapia centrada no cliente, que se torna a forma prática que a teoria de Rogers é colocada enquanto profissionais, enquanto atendimentos, enquanto terapeuta, no qual ele acredita que um cliente é alguém que deseja um serviço e que pensa que não pode realizá-lo sozinho. A tarefa do terapeuta não é curar, mas prover aceitação, compreensão e observações ocasionais. O cliente precisa saber que o terapeuta é autêntico, preocupa-se, ouve e compreende o fato. Por que é bacana a gente ter esse olhar sobre a terapia centrada no cliente? Porque ela vai dar a devida importância necessária para esse cliente. No entanto, delimita também o papel do terapeuta frente a esse sujeito. Outra coisa importante sobre a teoria de Rogers é justamente a questão da estrutura da personalidade. Aqui a gente vê que o organismo é o foco de toda experiência. O organismo é o quê? O sujeito. E o self é a visão que a pessoa tem de si própria. Isso vai ser baseado tanto nas experiências passadas, quanto nas estimulações presentes, quanto nas expectativas futuras. E é onde contém a tendência para a realização. O self ideal seria aquilo que você gostaria de ser, como você se imagina ser. Então, a própria construção da teoria sobre self, e que por vezes é extremamente falado, foi construída por Rogers. E ele coloca esse self como uma visão que a pessoa tem de si. E essa visão, ela tende a levar o sujeito para o caminho da realização, que vai levar em conta aquilo que se passou com ele, aquilo que está acontecendo no seu presente e as suas expectativas futuras. Outros dois termos extremamente interessantes e necessários quando a gente fala na teoria de Rogers é justamente os de congruência e incongruência. Vou falar o que é cada um deles. Aí no slide de vocês vai ter um esqueminha que ajuda a compreender melhor também esse termo. Então é bacana vocês acompanharem com o slide. Roger ele define congruência como o grau de exatidão entre a experiência e a tomada de consciência. Ou seja, um alto grau de congruência significa que uma pessoa é ajustada, madura, aceita toda uma variedade de expectativas sem ameaça ou ansiedade. Então, quanto mais congruente for o sujeito, mais ajustado emocionalmente ele será. Podemos fazer essa correlação. Então, eu quero que vocês olhem aí nesse slide no qual tem essa esquematização do self. Então a gente vê ali no self o eu rodeado pelas questões do campo experiencial desse sujeito, pelas questões de comunicação e de consciência. Então, a coerência do sujeito em termos de pensamentos, sentimentos, percepções e ações é o que a gente chama de congruência. Então, tudo caminhando certo, todas essas questões emocionais, de pensamento, todas essas questões mentais sendo coerentes com quem se é, com o seu self, quer dizer que você está em congruência consigo mesmo. Já as questões de incongruência
ela ocorre quando há diferenças entre a tomada de consciência, a experiência e a comunicação dessa. A gente viu anteriormente que, à medida que aquilo tem alguma coerência e caminha junto, nós temos um ser ajustado, por assim dizer. E quando tem alguma diferença em algum desses campos que rodeiam o nosso self, a gente pode dizer que ele está sendo incongruente. Um exemplo disso é que as pessoas que dizem estar passando por um período maravilhoso, mas que se mostram entediadas, isoladas ou facilmente doentes, estão revelando sinais de incongruência. Porque ainda que traga na fala, que traga na sua percepção que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, é possível ver a partir da maneira como ela se comporta, a partir dos sentimentos que ela exala, que algo não está tão coerente assim dentro de si, dentro das suas próprias questões. O Abraham Maslow foi um psicólogo americano, também conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas e um dos nomes mais expoentes quando a gente fala em psicologia humanista. E vamos aprender um pouco do porquê. Ele começou a estudar direito no City College de Nova York e se interessou pela psicologia, curso que ele veio a fazer depois em Wisconsin, né? Onde também fez mestrado e doutorado. Sobre a teoria de Maslow, ele acreditava na tendência individual da pessoa para se tornar autorrealizadoras. Estão vendo aqui? Parecido com o que Carl Rogers traz sobre a questão da autorrealização? Sendo este o nível mais alto da existência humana. Então, autorrealizar-se era chegar no ápice de satisfação enquanto ser humano, de acordo com a teoria de Maslow. Autorrealização, então, significa todo indivíduo é dotado da propensão de autorrealização. Envolve o uso de todas as qualidades e habilidades, desenvolvimento e aplicação plena do potencial individual do sujeito. E também ele traz um outro termo, o termo de autoavaliação, que é um elemento central da teoria dele, porque ela traz a exploração dos talentos, das capacidades e potencialidades. Então, o sujeito passa a escolher qual é a melhor opção para o seu crescimento diante de uma análise das suas capacidades e potencialidades. Ele afirma que apenas sujeitos autorrealizados podem expressar amor pleno sem conceber objeto a partir de suas necessidades. No entanto, a gente vê que tanto socialmente quanto culturalmente, a sociedade ela vai apenas ajudar o homem a concretizar o que já existe nele. Ele parte também dessa noção de que já é inato esse desejo, de que já é inata essa autorrealização e essa busca pela autorrealização. Então, tanto a sociedade quanto a cultura, ela ajuda apenas esse homem a concretizar isso que já está ali nele. Ele traz alguns termos que são interessantes da gente citar, principalmente no que se refere às questões de neurose, que seriam a privação das necessidades básicas, as questões de motivação da deficiência, que é mudar o que está insatisfatório e frustrante, e a motivação do ser, que a motivação para o crescimento que esse sujeito tem. É interessante que ele fala que nós temos de ser tudo o que somos capazes de ser e desenvolver os nossos potenciais. Por que ele traz isso? Porque ele criou uma escala de necessidades básicas que devem ser satisfeitas e que a cada conquista que nós temos, uma nova necessidade vai se apresentar. Isso faz com que o indivíduo sempre esteja buscando a sua autorrealização pelas sucessivas necessidades satisfeitas. Se a gente for olhar uma pirâmide, sim, porque essa escala de Maslow, ela foi constituída enquanto uma pirâmide e a gente vai vendo das realizações mais básicas até a autorrealização. Nisso, a gente parte de questões que são fisiológicas, biológicas, que precisamos nos sentir satisfeitos para poder chegar em outras fases, em outras necessidades que sucessivamente se apresentam para que cheguemos
até o estágio máximo de autorrealização. Então a gente vê questões de segurança, questões de relações sociais, questões de status, de estima. Tudo isso é necessário que seja preenchido e alcançado antes de se chegar na autorrealização. Nessa pirâmide de Maslow, a gente vai vendo o quanto que é importante, é uma divisão que ele faz, e a gente pode ver de forma muito mais esmiuçada os aspectos aos quais ele coloca. Então, a gente vê as questões básicas como respirar, comida, água, sexo, sono, entre outras demais questões fisiológicas, bem na base dessa pirâmide. E a partir disso é que as outras necessidades vão aparecendo. A gente vê tendo a satisfação dessas necessidades fisiológicas, desses aspectos que são diretos e do corpo, logo após vem essa necessidade pela segurança do próprio corpo, da família, de emprego, de recursos. Após a gente vê uma outra necessidade que é extremamente importante, as questões de amizade, de família, a própria intimidade sexual. Diante disso, ainda não estamos de fato completos. A gente começa a ver o que? A necessidade de autoestima, de confiança, de respeito dos outros. E, seguindo a própria noção de Maslow, para se atingir aquilo que é dado como a autorrealização, a gente vê as questões de moralidade, de espontaneidade, de solução de problemas, de ausência de preconceito, de aceitação de fatos. Então, são temas que são ligados e atividades que são ligadas à própria noção de autorrealização de si enquanto sujeito. É massa essa teoria, eu acho bem bacana assim, e nos ajuda a ver também uma maneira de compreender determinadas coisas. A própria teoria de Maslow ela é muito aplicada em áreas da administração, em áreas dos recursos humanos. Então, ela encontra espaço e continuamente continua a ser usada justamente por ela trazer esse outro olhar sobre o indivíduo e também por dar essa responsabilidade ao homem, ao humano, né? Dentre as maiores contribuições que essas teorias, tanto de Rogers quanto de Maslow, essa psicologia humanista como um todo traz, é na questão da educação. Principalmente porque ela traz um olhar de valorização do educando como um todo, considerando os seus pensamentos e ações e não apenas o seu intelecto. Sai daquele olhar meramente conteudista e de aquisição de conhecimento de conteúdo para um olhar para os pensamentos e ação desse sujeito que está ali para aprender. Então a educação ela deve se centrar no seu processo, nas necessidades do aluno, levando em consideração a necessidade de cada indivíduo. Afinal, ela enxerga a aprendizagem como um processo de aprimoramento do indivíduo e não apenas de conhecimento. A escola passa a ser, por essa visão mais humanista, justamente esse aprimorar-se. Se a gente fala que é preciso, como Maslow coloca, ter necessidades satisfeitas continuamente, nós estamos falando de um aprimoramento enquanto ser. À medida que a gente vai alcançando determinadas necessidades, nós vamos tendo outras necessidades que precisam ser alcançadas para que a gente chegue nesse local e nesse sentimento de autorrealização que apenas a vivência pode nos proporcionar. Também nos mostra que todo aluno tem potencialidade para aprender e a tendência a realizar essa potencialidade. Então, uma aprendizagem significativa ela vai ocorrer quando o conteúdo da aprendizagem é percebido como relevante pelo aluno, a partir dos seus próprios objetivos. Assim, esse aluno ele realiza a sua potencialidade para aprender, torna-se aberto à experiência e à reciprocidade. Então, no momento em que se coloca esse outro olhar sobre o aluno, sobre a sua capacidade, sobre a sua potencialidade, é possível permitir com que ocorra um maior aprendizado por ele. Muito interessante uma frase de Rogers que diz o seguinte,
que o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Então, é esse olhar sobre o homem e sobre essa centralidade do homem frente a uma teoria, frente à educação, frente aos outros processos que nos dá um cerne e muitas vezes uma forma de trabalho extremamente interessante e diferente do que os outros teóricos vinham fazendo até o momento. O próprio humanismo, ele também foi influenciado pelas questões da Gestalt, pelas questões da fenomenologia, e isso é notável em determinadas partes quando a gente vê coisas que são parecidas. Então é interessante essa aula ser juntamente com a psicologia da Gestalt por isso. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma teoria que eu gosto bastante e nos ajuda a ter um outro olhar para além daquilo que a gente já viu até agora. A gente fica por aqui e até a próxima aula.